Acredito eu que você lembre desse cara aqui, né? Bom, pois é, eu também lembro dele. Agora me explique então por que a porcaria dessa empresa não lembra dele? Ninda com falas? Ninda com tempo de tela? Isso existe? Pois é, amigos, finalmente os humilhados foram exaltados e teremos o protocolo do Ninda. Eu acho que primeiramente algo importante de falar é o motivo do que esse protocolo existe. Porque todo protocolo XD tem um motivo para existir. E esse daqui é esse motivo. Basicamente, a Gossip Girl desapareceu. Depois que ela foi investigar no segundo protocolo XD dela, ela simplesmente, sumiu. Basicamente, naquela live de quarta-feira que eles sempre fazem antes de chegar a atualização na quinta, a Jenny e a galera tava investigando na ilha pra ver se achava alguma coisa da Gossip Girl. Só que eles só conseguiram achar uma coisa. Dentro da caverna, uma lápide. A Jenny, como qualquer ser humano normal, com certeza pensou o pior. Mas ela também, como qualquer ser humano normal, se recusa a acreditar nisso. Então, ela vai considerar aquela lápide apenas como um aviso. Então, começa. O Linda e o admin ficaram muito preocupados com isso, então os irmãos sentaram para conversar. Então, a Jenny cita que a gente finge que não, mas a gente sabe que rolou um afastamento entre os dois desde que a Sky chegou. Finalmente eles citaram isso. É por isso que a Jenny é uma das minhas administradoras favoritas do jogo. Ela movimenta, ela fala o que a gente precisa ouvir, ela fala a verdade que a gente precisa ouvir. E ela manda que não esperava que o Ninda fosse ciumento e possessivo assim, mas as pessoas são uma caixinha de surpresas. Discordo totalmente, beleza? O admin tava dando muito mais atenção para Sky mesmo. Eu tô com ele até o final, mas eu gosto que eles citaram isso, porque mostra que não é algo, um afastamento assim, que os admins só colocaram no jogo e vão ignorar para sempre agora. Não, uma pessoa, um personagem dentro do jogo cita isso pra gente. E isso é muito bom. E realmente ela cita ali que os dois já vinham se aproximando há algum tempo. Por conta do afastamento desde que a Sky chegou, né? E como a gente até sabe que na Garden Season, né, a atualização passada, a gente viu até o admin conversando com o Ninda e tal. Mas aqui ela também cita que desde a Garden Season, o admin vinha ajudando o Ninda a entender melhor as armaduras e os projetos. E aquela aproximação, que parecia pequena no começo, agora estava ganhando um motivo muito maior. Eu gosto muito do jeito que retratam a relação do Ninda e do admin nesse spoiler. Beleza? Eu gosto muito, é muito interessante. Porque chama ele e o admin de irmãos, ok? Chamam eles de irmãos. Falam que uma reunião entre o admin e o Ninda é uma reunião familiar. Então citam ainda o afastamento do Ninda em relação desde a chegada da Sky. Então, cara, é muito bom, cara. Mostra que o PKXD demora. Demora bastante até. Acho que mais do que o necessário. Mas em algum momento ele vai ouvir a galera que tá falando. Porque não é só eu, beleza? Não é só eu, não é só, sei lá, 3 pessoas das 1 bilhão que já baixaram esse jogo. Sim, esse jogo tem 1 bilhão de baixamentos. Mas é tipo, é muita gente que fala que desde a chegada da Sky, simplesmente o Ninda é excluído. E basicamente aqui a gente tem até um motivo. Porque o Ninda aqui basicamente é ciumento. Então ele basicamente se afastou desde a chegada da Sky. Os irmãos se afastaram desde a chegada da Sky. Então é muito bom, cara. É muito bom ver esse spoiler, ler esse spoiler, sabendo que a gente tem simplesmente uma explicação concreta de tudo que tá rolando. Tipo, isso tá acontecendo desde que a Jenny começou a mandar os spoilers. E beleza que o nome da Gossip Girl é literalmente fofoqueira, é a tradução de Gossip Girl. Mas pra mim não me interessa. Eu vou querer que a Jenny faça todo spoiler agora. Mas voltando, né, pro sentido deles estarem reunidos, né, Gossip Girl sumiu. O Ninda, quando foi questionado sobre o que poderia ter acontecido com a Gossip Girl, não deu uma resposta concreta. Mas mencionou o nome. Clotilde. De um tempo pra cá,
A Clotilde vem virando uma das melhores amigas da Gossip Girl e mais que tudo isso, a pet dela, né? Pois é. E então não tinha gente que não tem, gente não. Não tinha alguém que ia saber mais que ela do que a própria Clotilde. Então, Oninda foi atrás dela. Sim, gente, Oninda. Lembraram que é pra ele ter um protagonismo equivalente ao da de mim. Uau, parece que alguém fez a tarefinha de casa, né, Afterverse? Mas ninguém entende todo esse pó dela. Então, temos a máquina de tradução do cientista, que o cientista havia criando há algum tempo. Então eles foram lá pro alto da torre com esperança de que ele pudesse ajudar. E, bom, é claro que ajudou. Depois de algum tempinho conectando fios e encontrando o arquivo para galinhas, conseguimos pela primeira vez entender o que a Clotilde dizia. A gente não sabe bem se é um problema da máquina ou da dicção da Clotilde, mas ainda não foi possível entender tudo que ela falava. Mas uma coisa eles conseguiram e chamou a atenção. Ela falou que percebeu que um dos telescópios foi reposicionado. Agora tá apontando diretamente para a entrada da caverna. E finalmente eles perceberam que essa caverna tem uma passagem secreta. Que a gente sabe que tem, a gente até visitou no protocolo da Gossip Girl. Mas depois disso ela foi brutalmente silenciada. Isso é o que sobra pro Beta. Então eles voltaram para a reuniãozinha deles e a Jenny disse que isso merece um protocolo XD. E parece que o Ninda estava esperando esse momento para brilhar. Porque quando a Jenny falou sobre o protocolo XD, o Ninda deu um pulo e logo falou que ele queria comandar esse. Cara, é aí que a gente chega num ponto, cara, tipo... em que ponto que a gente chegou que o Ninda dá um pulo falando que comandar eu quero. Gente, meu Deus... E agora também existe um grandalhão na ilha, que no caso é esse bichano gigantesco aí do tamanho de um poste. Então parece que além da gente investigar as coisas no protocolo do Ninda, a gente também vai ter que dar um jeito nesse bicho aí. Então é isso, dia 29 de agosto, protocolo XD do Ninda. E é interessante que antes do spoiler chegar, já tinha aparecido lá em cima pra gente a contagem de um protocolo XD, e eu já suspeitava que era do Ninda, já que ele diz que tinha uma surpresa muito legal pra gente. Então, eu já tava na cabeça com 1001 possibilidades do que poderia ser. A gente sabe que a Glitch, ela estava junto com o Juan, o ex-namorado da Clotilde, trabalhando para quebrar o campo de força que tinha em volta das partes da armadura da Space Fox. Não sei o que ela quer fazer com aquilo, não sei se ela quer fundir a armadura dela, não sei se ela quer fazer alguma coisa pro Flicker, mas eu acho meio improvável. Eu não sei o que ela quer com isso, mas pra mim ela quer vestir aquela armadura ou ter controle sobre ela. Então, eu pensei que como ela e o Juan conseguiram quebrar aquele campo de força, teríamos um protocolo XD de Ninda contra Space Fox frente a frente. E mesmo sem o capacete, a Glitch podia dar um jeitinho e nós teríamos essa imagem linda aqui. E eu ia fazer esse vídeo aqui antes, teorizando o que podia ser, mas eu decidi que, pô, como tá no dia do spoiler, eu esperei e agora tô postando ele aqui hoje, terça-feira. Eu espero que esteja saindo terça-feira, é o meu plano. Outra teoria minha também é que poderia ser um protocolo XD dos irmãos. Imagina Ninda e Admin lá no céu do PKXD como hologramas. Que épico seria. Outra coisa que eu também não consigo parar de pensar são nos itens que a gente vai ganhar do Ninda. Como pôster, boné, que sempre ganha, né? Porque se a gente entrar no jogo agora, a gente não vai ver um móvel, beleza? Um móvel do Ninda. Porque a casa da família VJ, né, o hall de entrada, ela tá decorada como o tema do time admins, desde aquele ocorrido da Space Fox. Mas é claro que eu tirei as estátuas do admin e da Sky que eu tinha colocado e tal, mas papel de parede, a maioria dos móveis continuam lá. E enquanto eu tava decorando, eu fiquei abismado pelo fato que literalmente eu tive que pegar itens roxos com alguns itens de Halloween também roxos pra fazer a parte do Ninda. O que me deixou tipo, nossa, que isso, cara? Não tem um móvelzinho do Ninda. Um! Então, um pôster do Ninda, um bonezinho do Ninda vai ser muito legal.
Mas então, amigos, é mais isso mesmo. Eu queria só fazer esse vídeo aqui pra comentar com vocês, né, sobre esse protocolo, que pra mim é o protocolo mais aguardado de todos. E, além disso, só por ser o protocolo do Ninda, já tem muito potencial pra ser o melhor protocolo do jogo. Fora também o fato de que a gente tem uma lore boa pra esse protocolo. A gente vai investigar, vai ter aquele bichão grandão lá pra atrapalhar a gente, então, realmente, eu acho que será um bom protocolo, eu acho que tem muito potencial, e só por o PKXD tá lembrando do Ninda, pra mim já é incrível. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui.